Esta semana no podcast Marketing por Idiotas temos o episódio 300! É só isto? Eu acho que sim. Uau! Marketing por Idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas. Hoje com uma ocasião muito especial, é verdade, temos a celebração do episódio número 300 e, gente, eu, Diogo Abrantes da Silva, hoje estou aqui acompanhado com o grande Ricardo Vieira. Uau! Obrigado pelo Incrível. Obrigado pelo convite. É de facto de felicitar terem conseguido chegar aos 300 episódios sem mim. Contigo. Não, certo, mas depois de eu sair, já sabem que passaram algumas dificuldades em termos de audiência. como tiveram assim, agora a chamar o Grande Tubarão. O grupo do WhatsApp praticamente tem quê? 800 e qualquer coisa, não é? Quando eu estava lá tinha mais de 100. Não, mas de facto congratular-vos aos três pelo grande trabalho que vocês têm feito ao longo destes episódios, trazido aqui convidados de muito valor e os episódios de facto com muito valor, portanto estão de parabéns vocês por isso. Tu estás tão politicamente correto, tu não eras nada assim. Não, nos primeiros episódios era tu uma banda punk rock. Agora é verdade, agora o teu aliado aqui na defesa dos teus valores, face à grande incorrente de outros pensamentos. Não, mas de facto dar-vos os parabéns e foi por isso que eu aqui vim. Fico muito feliz que o podcast tenha evoluído desta forma e vocês dão de facto parabéns. Portanto, palmas para vocês. Até estamos emocionados, não é? Obrigado. Isto foi como a saída do cantor da banda, o cantor original. Exato. E depois a banda continuou e tal. Foi aquele gajo que saiu dos Beatles mesmo antes de eles se tornarem famosos, não é? É um bocado isso. Já tinhas dito essa, na verdade, não é? Eu repito sempre esta. Ok, percebo. Bem, gente, então estou eu aqui. Também está o Fred, Olá. o Frederico Carvalho. Desculpa, Fred. Olá, olá. E também temos, claro, o Miguel Rão Vieira, que também já ouviram. Olá pessoal. Ora, lá está. O reconhecimento de voz está feito. Gente, que episódio tão especial. Nós temos aqui uns bónus para quem ouvir o episódio, ok? Portanto, lá pelo meio vamos ter umas ofertas, está bem? Mas hoje temos aqui um episódio mais free-flowing, mais de conversa. Temos aqui então um dos Beatles originais. Exato. Que também vai participar. Mas quem traz o primeiro tema... E o tema, vamos nos surpreender. Miguel, surpreende. Qual é o teu tema hoje? O tempo de preparação que este episódio levou, as semanas de preparação que estamos aqui para gravar. Nós somos todos profissionais, pá. Olha, esta semana nós quisemos trazer como temas, vamos pensar aqui um bocadinho sobre hypes e coisas que mudaram desde 2021, quando nós começámos o podcast, aqueles sonhos todos que havia na tecnologia e tal, agora para esta coisa mais recente e o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer no futuro. Deixa-me adicionar que o podcast, na verdade, começou em 2020, no final de 2020, portanto em novembro, dezembro, pois. E depois é que os primeiros episódios começaram a ser publicados. Fica já o fun fact para este episódio de 300. Eu também tenho aqui mais uns quantos. Divertidíssimo. Olha, o primeiro tema que eu gostava de trazer foi um dos episódios que eu gostei mais, que foi o episódio dos Dark Patterns. Isto foi numa altura em que o Diogo ainda acreditava em tudo o que aparecia aí das grandes Big Techs e tal, e legislações. E lembras-te, apareceu uma legislação qualquer que ia proteger os utilizadores dos Dark Patterns, que na realidade são aquelas coisas que os sites e tal fazem de forma escondida e dissimulada para nos levar a tomar mais decisões de compra e essas coisas todas. Sim, foi traduzido para design enganador. Exatamente. Depois tu trouxeste este tema, tinha essa ideia. Eu penso que sim. Foi muito Acho que fizemos um tema especial, um episódio especial até. Tínhamos 20 e tal Dark Patterns diferentes e tal. Isso. Para se perceber lá melhor em casa, é por exemplo aqueles botões que às vezes aparecem na Amazon a dizer quero aproveitar esta oferta a verde e grande, e depois assim muito em pequenino para não aproveitarmos aquela oferta, não, eu quero o produto básico. Uma coisa qualquer assim, estou a ver o que é. Na altura saiu muita legislação e eu, quando estávamos a preparar este episódio, surpreendentemente fui à Amazon e vejo lá as mesmas coisas todas, ou seja, não mudou nada. E era o que eu queria saber, queria pôr-vos a falar sobre este tema, se isto é uma coisa que é para continuar assim. E Ricardo, tu na área de hotelaria, turismo, como é que as coisas funcionam agora por lá a nível de Dark Patterns? De facto, esse episódio foi muito interessante. E quem não ouviu, e se tiver a oportunidade, volte para trás para ver. Porque episódio 72. Esses padrões ainda são usados hoje em dia. Eu vou ser honesto, eu não me recordo, na altura temos falado em legislação que ia sair para mitigar isso. Se calhar saiu.
Não sei. Saiu. Certo, é porque como continua a haver de forma recorrente a utilização desse tipo de padrões, não é? Padrões mais enviesadores que obrigam o utilizador a tomar decisões que eles próprios não têm consciência que tomam, portanto fiquei na ideia que nem sequer tinha saído nenhuma legislação. No turismo há aquele do... Isso é verdade, aquele dos 7 camas disponíveis e estão 3 pessoas a ver. Não, é verdade. Eu posso dizer, no nosso website é verdade. Ou seja, quando lá aparecer que só tem 2 quartos, só existem 2 quartos. Não. Porque de facto é consensual na indústria do turismo que há vários websites, alguns de referência, que utilizam esse tipo de técnicas, não é? Para pressionar o utilizador a tomar uma decisão mais imediata. E que nós usamos, quer dizer, que o e-commerce usa isso extensivamente. A urgência, não é? Claro. E a oportunidade, a falha de oportunidade. Portanto, no turismo isso é usado de forma mais cautelosa, porque a maior plataforma a usar isso está sob o escrutínio da União Europeia. Não engraça propriamente a União Europeia com essa plataforma, portanto tem sido bastante pressionante nas multas e no tipo de sanções essa plataforma. E isso é um pouco o baluarte daquilo que a indústria do turismo vai fazendo e, portanto, a maior parte dos sites de hotéis já não utiliza esse tipo de técnicas. Se bem que um ou outro padrão mais levezinho, mais cinzento, em vez de ser preto, não é? Utilizar um tipo de botão ou com um tipo de cor ou mudar a localização. Isso continua muito. Sim, mas nada já de tal forma tão expressiva como era antigamente na altura como fizemos esse episódio. E só comentar no tema da Amazon, eu recordo-me que em 2023, até foi, e também em tema que nós já abordámos aqui, a Amazon teve um puxão de orelhas da FTC a dizer: olha, isso do Prime tem que ser mais fácil de cancelar. Até abordámos aqui que as pessoas tinham muitos problemas em cancelar e depois transportámos isso para as telecomunicações cá em Portugal, a dificuldade que era ou não cancelar serviços. Pelos vistos foi algo que mudou. Mas a Amazon continua a fazer isso. Ainda agora, próximo da Amazon Prime, do Prime Day, que foi agora de 8 a 11, eles usaram esse esquema. Ou seja, quando se está no checkout, a pessoa tem, um utilizador normal tem muita dificuldade em não subscrever ao Prime, porque tem 30 dias grátis e o que promete à pessoa, obviamente, que vai ter o envio gratuito para aquela encomenda que fez, mas a pessoa não percebe de forma clara que está a fazer a subscrição num serviço de 3,99, assim. Sim, a forma de cancelamento é criar um MBA. É pá, que padre. O exemplo que o Miguel deu é, pronto, naquilo que são os gatilhos mentais, o atributo da escassez, que é só temos 3 lugares. Essa é uma das coisas associadas a isso. Outro que estamos agora aqui a abordar, não sei se é esse que estavas a referir, da Amazon Prime, que é o esforço cognitivo. Ou seja, aparece tanta coisa, tanta informação, que a pessoa diz: está bem, pronto, não chateias mais. Quer despachar o assunto e avançar. Pronto. Ou então o contrário, não é? Que não vou comprar porque estás a ser muito chato. Não sei se vocês já tiveram uma experiência menos boa relacionada com overload de opções. Olha, por exemplo, nos funis de venda, em que tu começas aquele do discurso e dessas coisas todas, tu compras o primeiro produto. Na página de agradecimento do primeiro produto diz: epá, não, a tua compra ainda não está completa. Ok, atenção, o que é que se passou? Isto está completo ou não está completo? E depois, de repente, mais imensa informação, até que tens lá o tal botãozinho em baixo, continuar. E o botão continuar, na realidade, cobra-te o cartão de crédito outra vez. E depois tens lá por baixo a dizer: não, eu quero a opção básica de... É aquilo que eu estava a dizer para a Amazon, acontece para os funis de venda. E realmente isto ainda é um dark pattern, ainda funciona muito assim. Não vês isso, Diogo? Então não, eu acho que o maior dark pattern que acontece ainda continua a ser na aceitação de cookies, onde o botão de aceitar é muito predominante, não é? Ou seja, ou tem uma cor diferente ou é maior. Eu por acaso isso já não sinto tanto. Eu sinto que há os 3 botões, que é o das opções, o aceitar ou cancelar, uma coisa qualquer. E que nem sempre tens as 3 opções, por exemplo, ou as 3 opções não estão lá claramente. Portanto, eu vejo muito isso ainda. Sim, sem dúvida. Sim. E isso, por acaso, foi algo que em Espanha fizeram muito bem, em que eles definiram especificamente, ok, o que é que era design enganador, ou o que é que poderia não acontecer, não é? Na verdade, desse episódio. Isso foi muito bom, porque de repente o que aconteceu? Isto levou a um impacto tão grande que os próprios publishers necessariamente agora só mostram notícias caso tu aceites cookies. Não aceitas cookies, não há notícias, ou pagas, não é? Portanto, tens as duas opções. E isso sim, isso tem um impacto, não é? Cá em Portugal, tu dizes não aceitas cookies, mas levas com elas na mesma. Pronto, sim. assim. E havia até e não sei se não vai existir brevemente, porque está em águas de bacalhau ainda, pelo que eu percebo, mas vai aparecer, é possível que apareça cá em Portugal.
Tenho uma observação e uma pergunta para vocês. A observação é que este tema dos Dark Patterns é legal, ou seja, está estabelecido como ilegal, e desde o episódio 72 até agora, o que há de novo é o Digital Service Act, que coloca lá com mais explícito este tema da legalidade. Mas a minha pergunta é: há aqui algumas zonas cinzentas, a não ser que vocês considerem que são zonas vermelhas. Por exemplo, a EasyJet, para cobrar o seguro, ou seja, e isto é um print screen que eu tenho, costumo apresentar nas minhas aulas, mas eles têm, eu faço a compra da reserva do voo e depois naquela fase que é os opcionais, na fase do seguro, em vez de perguntar quer o seguro por X euros, não, tem uma pergunta que é assim: tem a certeza que quer viajar em seguro? É um dark pattern. Porque é uma pergunta que serve para te atirares para um problema. Mas... O problema eu acho que é a falta ou a difícil definição, não é? É difícil. E eles trabalham muito nessa grey zone, não é? Eu acho que isto é tudo uma zona psicologia cinzenta. invertida. E é isso, eu acho que é zona cinzenta. Eu não tenho a certeza se isto é considerado dark pattern. E o que eu acho que é um dark pattern é tu queres pedir uma fatura em nome da empresa em algumas companhias aéreas. Espera aí. Mas onde é que isto vai? Mas e não consegues, pá, no site de uma companhias fatura aéreas, tu não só. consegues fazer isto como deve de ser. Tipo, pedires uma Isso é fatura. um illegal pattern. Que é exatamente. nem fatura. É, mas isso à churrasqueira e acho não que era um pouco consegues isto pedir uma fatura. que o Diogo estava a dizer. É de facto difícil legislar e escrever ipsis verbis aquilo que é possível ou não possível fazer, portanto vai criar muitas zonas cinzentas e os marketers, ou marketers como o Diogo diz, são hábeis na construção de dinâmicas e orgânicas à volta daquilo que é legal ou não legal. Portanto, isto retomando ao início do episódio que nós fizemos, eu acho que tudo se mantém, acho que dificilmente se vai conseguir quebrar, honestamente acho que se vai construir sempre formas hábeis de se contornar estas legislações e, portanto, acho que aos dias de hoje isto foi daquelas coisas que não mudou assim tanto. Se é que mudou alguma coisa. Até que haja multas, não é? Que é para as empresas que fazem isso perceberem que não posso ir por este Mas caminho. uma multa sobre o quê? Tipo, isto pode ser uma decisão de UX, não é? De design experience. Basta Tu que olhas seja- para aquilo e tipo, ok, epá, nós tomamos estas decisões. Mas, Miguel, qualquer decisão enviesamento. da tua empresa, seja de que por departamento vier, é uma Eu decisão sei, da tua mas empresa. Diogo, tem a certeza que não quer fazer esta viagem sem seguro? Isso é ilegal? Pode ser manipulador, Não. mas será que como é que se prova a ilegalidade de uma pergunta dessas? Mas é diferente, lá está. Por isso é que é importante a definição de design enganador e por isso é que se foca na ótica de design enganador. E isto é que é o ponto. Não é se a linguagem é enganadora, não é se o utilizador subscreve a mais um ponto ou não, ou se é mentira. Não é esse Olha, o ponto. Design enganador, tal como manipulação, definido, não é? tem a ver com e especificamente no design. A grande vitória que eu acho deste, para fecharmos o tema, porque temos mais, eu acho que é, a nível de Dark Patterns, é nos e-mails terem obrigado a meter lá o unsubscribe super visível e tu carregas no spam, não é? Carregas no unsubscribe e sais da lista. Eu acho que isso foi uma vitória de todos. Da Google, na verdade, não é? Foi a Google que. Não, tu estás a dizer a obrigação do unsubscribe. Exatamente, sim, eu acho sim. que isso funcionou, porque tu realmente, quando vêm e-mails legítimos de empresas, vem identificada a empresa, etc., e tens lá, agora em praticamente todos, já não vês ninguém a fazer. Até as plataformas de envio de e-mails metem todas já isso automaticamente. Não sei como é que funciona lá na Turim, para estás a olhar assim. É igual, Miguel. Não, estavas a olhar assim de uma forma assim, epá, fogo, tenho que mandar já um Não, estava a SMS a tentar, alguém. estava a tentar relembrar-me, mas acho que isso também ainda é feito Sim, sim. de forma algum. Por norma é standard. Sim, mas havia os Estados Unidos, era o Can Spam, foi 2003, foi quando se começou a trabalhar este tema de sair. E depois havia a fase em que a pessoa podia responder e remover, que na União Europeia, em 2018, já não é possível fazer. Agora, Mas ainda quem faça. gosto de ter aqui a ChatGPT de legislação. Sabes qual foi a primeira formação que eu comecei a dar aos 26 anos? Foi email marketing durante 4 anos. Isso é totalmente possível. Sim, mas foi a primeira que dei. Só anos mais tarde é que comecei a dar marketing digital. Então, Fred, já que estás aí com a mão na massa, que tema é que tu trazes? Não, quando estávamos a falar em off, estávamos a comentar dos hypes perdidos. E eu sugeri nós comentarmos coisas que eram para acontecer e depois não aconteceram. Ocorre-me assim duas muito de repente, que é o tema do voice search. Ou seja, grande tema, e que agora voltou um bocadinho, porque de repente a Siri não bombou, mas agora a OpenAI tem. Achas que não? Não, continua. O Ricardo fez aqui um gesto com a cabeça a dizer, não tenho a certeza. É que eles usam iPhone e vai defender que o iPhone é que é bom. Mas, não, mas ganhou agora um bocadinho mais de preponderância em função do ChatGPT e do Gemini lançarem as vozes e nós podemos conversar com elas quase como se fosse um walkie-talkie, parecido a isto. Mas talvez. Mas pronto, não ganhou escala, nem com o Google Home, nem com o Alexa. O segundo estava relacionado com o metaverso. Esse tem o facto de ter sido uma empresa a pioneira a investir mais valor financeiro. Inclusive houve um dos episódios que falámos sobre isso, em que ele investiu mais do que aquilo que é o PIB português e de repente desceu. Curiosamente, houve uma entrevista recente de um dos convidados que nós tivemos
cá do Bernardo Ferreira, a comentar também com um colega de convidado a experiência que a Small teve no metaverso, que era para marcar a presença com o Bruno. Mas, ou seja, é isto. Pergunta para vocês do vosso lado. Quer o voice search no metaverso? Será que ainda daqui a 2 ou 3 anos ainda pode-se ver algum vislumbre ou a tendência é sempre a descer? Boa. Não, eu posso começar. O do Voice não há de ser o search, mas é essa perspectiva conversacional com um agente. Eu acho que a grande explosão que vai haver nos próximos anos vai ser os agentes pessoais. Ou seja, essa transformação dessa conversação que tu estavas a falar, que agora já se pode ter com o ChatGPT e com outros modelos de AI, vai se tornar ainda cada vez mais capacitada e vamos ter agentes de voz muito pessoais. Portanto, eu acho que isso vai ser a grande explosão. Sendo voz ou não. Sword Health, como te falamos. Como? O exemplo que houve um episódio que falámos sobre a Sword Health, aquela startup portuguesa que tem um sistema de saúde que teve até uma controvérsia com o INEM porque disse que eles não conseguiam entender chamadas em X tempo e propôs uma inteligência artificial responder por voz. Tu referes-te a este tipo de agentes ou estás a referir a outros? Não, um agente muito pessoal, ou seja, o teu agente. Vais ter o teu assistente pessoal próprio que tem o teu conhecimento, lá se vai a privacidade, Diogo, tem conhecimento profundo das tuas preferências, tudo. Portanto, vai aprender contigo e vai haver um modelo ajustado a ti em que tu podes falar com ele. A questão da voz é uma questão pertinente, porque é assim, nós de facto, a voz não permite a garantia da privacidade. Ou seja, se eu estiver num transporte público, eu não vou estar a falar com o meu assistente de voz de forma livre, não é? Eu vou estar a conversar com ele em termos de teclado ou aquilo que seja. Sim, dizes privacidade numa ótica não de RGPD, mas numa ótica de estar a falar e as pessoas estão a ouvir, exatamente, não é? Portanto, e até um ambiente profissional. Eu estou no escritório. Se quiser estar a conversar com o meu assistente AI para me pedir, não vou estar a usar a voz. Portanto, eu acho que a limitação fica só nesse ponto, em que nós temos muita dificuldade em usar a voz nessa medida, porque não interrompe, mas expõe a nossa privacidade a esse nível que o Diogo estava a falar. Mas de resto o que eu acho que vai haver é de facto a explosão de um assistente pessoal único com dados nossos próprios e portanto vão ser assistentes pessoais a falar com assistentes pessoais. Vocês aqui já falaram num episódio de uma vertente, não é? Que é, agora estamos a farrer, mas é de vocês estão a desenvolver máquinas para otimizar, não é a pesquisa, bem, agora estou-me a perder completamente, mas eu já chego lá. Mas, portanto, eu acho que isso vai ser a grande componente dos assistentes pessoais, não tanto pela voz. O outro que tu falavas era do... Metaverso. Esse aí tu acreditas que vai crescer? Não, esse acredito que só com o desenvolvimento ainda maior do equipamento da Apple, o Vision Pro ou outros que tais, mas não vejo grande adoção do parte do... Então, sobe ou te desce, não é? Vai ser só Metaverso desce. É. Falaste uma coisa que, entretanto, esfumou-se. Nós passámos aqui episódios e episódios a falar do fim dos cookies. É verdade. E ainda cá estão, 5 anos depois. Os cookies duraram mais do que... E eram os flocks e uma data de tecnologias que foram aparecendo. Mas olha, em relação a este tema ainda, eu lembro quando apareceram os telemóveis, né? E as pessoas ainda tinham vergonha de ir a falar ao telemóvel lá umas das outras e essa vergonha perdeu-se completamente. E eu acho que com o agente, depende da conversa que tu estás a ter, mas a maior parte das conversas com o teu agente pessoal vão ser tidas à frente de toda a gente. Epá, só se estiveres a perguntar alguma coisa sobre este inchaço estranho que tem aqui numa zona qualquer no metro, esse talvez não o faças no metro. Mas olha, uma coisa eu digo-te, a nível da pesquisa por vozes, a minha filha que pega no comando da televisão e ela pesquisa no YouTube por voz e diz: mete as músicas da Cinderela, mete não sei o quê, mete o episódio. Ela está a dar comandos à televisão. E eu acho que estas gerações mais novas que nasceram nisto vão começar a ficar cada vez mais habituados a dar comandos por voz. Epá, e não vai ser comandos como nós fazíamos, mas tem limites, porque tem os limites do bom senso e da privacidade. Mas olha lá, tu quando vais a falar ao telefone, eu já não ando, por acaso, tenho a sorte. Se andaste de metro e visses vídeos da Cinderela, tu gostasses como adulto, não é? De tenho 35 os meus fones anos, e vou pedir. Vais pedir ali no metro a dizer vídeos da Cinderela. Não, mas se estivesse a pedir, olha, dá-me um tutorial de uma ferramenta qualquer, uma coisa que não me embarace socialmente. Não, mas está um limite, ou seja, o limite entra no. A questão é que tu antes também não vias pessoas a falar ao telefone à frente umas das outras porque era super esquisito. Nós estávamos habituados a falar ao telefone em casa. E passámos a falar na rua e tu hoje em dia até vês pessoas aos gritos ao telefone na rua. E pensas, fogo, pá, estou farto de aturar isto, não é? Digo eu, acho que estamos a mudar um bocadinho. Eu no outro dia vi uma senhora no comboio a ver borbulhas a espremer, portanto, e era o que ela estava a ver no comboio. E muitas, não ouviste, é dizer assim, mostra-me vídeos de borbulhas a... Exatamente, mas estava a ver e era claro que toda a gente conseguia ver aquilo que ela via. E o mesmo acontece, e eu acho que quem anda em transportes públicos vai ter muito esta experiência, não é? Que de repente está nos transportes públicos e alguém está com o seu TikTok a altos berros ou com o seu Facebook a altos berros. E já deve acontecer. Isto acontece. Mas atenção acontece aqui, muito. Diogo, atenção a isto.
o que o Ricardo está a dizer é, por uma questão de usabilidade, para questões mais privadas, usa o teclado. E o Miguel o que está a dizer é, não, para todo o tipo de situações, eu acredito que o voz será o padrão. Principalmente para as gerações Não, mais o Miguel novas. não disse isso. O Miguel disse que para as gerações mais novas, não foi o que tu se disseste? tivesse uma borbulha não sei aonde, não é? Se calhar já não iria Coisas que te fazer. embaraçem socialmente não o vais fazer. Mas maior parte das coisas que vais fazer. Apesar que eu acredito que daqui a 5, 10 anos isto é tudo mental já. Ou seja, é isso, tu vais estar, tens um chip e é conversacional. E Certo. estás a falar com a tua voz interior. Quando isto se tornar muito mais pessoal e mais próximo daquilo que é a interação humano com o humano, aí talvez possa acontecer. Por exemplo, eu já fiz o teste, eu não ando muito em transportes públicos, mas uma vez andei, não só, uma vez andei, Somos mesmo burgueses aqui. Saíste do Bentley. Pronto, mas estava de fones e meti-me a falar com o OpenAI, não é? A falar e tal. Com ele. E então o que é que eu adotei? Bem, vou adotar um estilo de conversação como se eu estivesse a falar ao telefone com alguém, com um assistente ou com alguém, pronto. E aí a coisa vai fluindo. Certo. Não é? Mas às vezes, pronto, como ainda não está totalmente ajustado, às vezes aquilo sai ao lado e tu tens que fazer E é frustrante força. e começas a Fica evitar. estranho. Pronto, eu acho que quando interrompemos essa barreira do estranho e isto se tornar muito mais realista, aí sim, eventualmente podemos Tu estar a falar. nunca vieste no carro, eu já fiz isto, venho no carro, tenho uma viagem de 3 horas pela Faço frente e isso venho a várias trabalhar e venho a falar com ele e tal, venho a ter uma conversa, aquilo vai registrando tudo, vamos pensando em coisas, depois quando chega ao meu destino, tipo, tento pegar naquilo, fazer um resumo ou uma coisa qualquer. Mas é uma alteração de um hábito, Já é não uma é? boa utilização. Sim, Já me aconteceu Sei. também. Faz sentido? Sim, em viagens longas. E o metaverso, Miguel? Olha, metaverso, eu acho que isto está aliado à tecnologia. Ou seja, demos um passo muito grande há 3 anos atrás. O que é que foi? O hype todo foi um passo muito grande. Não, na verdade, não sou passo nenhum. Não, mas Vamos dar um grande passo. foi um passo mental. Toda a gente exato. toda a gente pensava nisto. Não, houve passos, não é? Então não te esqueças que agora o Facebook, não é? A Meta já tem pernas. Os bonecos Exato, começaram a ter exato, pernas. exato, todas essas Foi um coisas. grande passo. Mas eu acho que O passo melhor é manter com esta 90% de cota de mercado dos óculos de realidade virtual. Isso é. Sim, mas o que é isso? Se pagou o metaverso, não. Mas são 100. 90% são quantos MetaQuest? 100 vendidos? Não posso Eu acho ver que o aqui, mas grande tem, se passo, quiseres. mais uma vez, deu-se nas crianças, que estão os miúdos todos a jogar Roblox, viciados em Roblox. Isso era o que eu dizia. Eu dizia que o meu filho ia para. Mas não, olha que não vejo. Estão isso. todos. Epá, eu vejo muito. Nós com a nossa filha tivemos de bloquear o Roblox porque achamos que aquilo deixa muito ansiosa. São 20 milhões. E ela está lá tipo 20 minutinhos para estar ali com a prima e tal, mas depois acaba. Eu acho que o metaverso só vai funcionar aquilo que o Elon Musk disse. Pá, Elon Musk, pronto, mas já não está. Mas ele disse ali uma coisa que foi Ainda falo essencial. desse nome aqui. Epá, só vale a pena. Isto só vale a pena pensar nisto quando tu tiveres uns óculos na cara, que consigas tê-los na cara o dia todo. Porque se não. Mas aí entra a MetaQuest- realidade o que é aumentada. Meta fez? Aí entra a realidade aumentada e acho que esse é acho um que é bom o investimento. é o que primeiro passo. Os óculos vão funcionar quando forem isso. For uma experiência que é mais natural do que estamos aqui com. Yeah. com Mas capacete. não fica sempre a questão de, ok, e o que é que as empresas podem fazer com esta informação de que sim, ok, vem então a realidade aumentada já existe. Ainda hoje saiu um vídeo onde ele está a usar os óculos, uma pessoa está a usar os óculos da Meta e está a reconhecer as pessoas em real time, por fotografias online. Portanto, é inacreditável. Isso parece que vai acontecer, está a acontecer, é um passo. Mas e as empresas? O que é que. Empresas, quais Depende das empresas? indústrias, por exemplo, a área do mobiliário adota muito o tema dos óculos para mostrar a casa sem o cliente lá ir. Adota Olha, muito. O que é que é isso de adotar muito? Eu Bom, vamos lá ver. estou à procura de coisas e não vejo ninguém a dizer. Não são todas as áreas, mas esta imobiliária eu já vi várias vezes. Mapeamento, e posso dizer que a Matterport é uma das empresas que faz até antigamente vendia os seus equipamentos, agora diz assim: com o teu telefone podes mapear como se tivesses e navegas o espaço em 3D, e mesmo para arquitetos também funcionaria bem. E a ideia é para pessoas que estão longe ou cuja deslocação a casa é muito fora de pé, coloca os óculos e navega. Isso não é uma curiosidade só. Mas isso, Ou seja, boas mas fotografias repara, resolvem. Mas agora, o que é que as empresas estão muito à procura? Diferenciação. Toda a gente pode. O imóvel pode ser diferenciação, mas a forma como os vão mostrar, ter os óculos pode ser uma diferenciação para alguém que aprecia esse tipo. Acho que é de valor. Eu acho que uma utilização muito gira fiz no outro dia com o meu telemóvel, tirei uma fotografia à sala, depois meti um móvel do IKEA e disse: mete o móvel aqui, o sofá. E aquilo troca-me a sala para o sofá do IKEA. E eu, muito giro. É uma utilização super prática que acho que era giro já estar a ser implementada em escala. Mas eu acho que, desculpem, perdi-me aqui um bocado no raciocínio. São curiosidades, são coisas giras,
Mas os óculos, houve uma altura. Deixa-me dar um efeito prático. Posso? Agora que falaste dos óculos e essa conjugação que tu disseste. Eu acho que há efeitos práticos, Fred. Eu acho que ninguém tira a ideia aqui de efeitos práticos. Há prática. Agora, a minha questão é: não será muito específico? Não é muito de nicho? Onde é que há a democratização de que leva a uma marca, por exemplo, investir e dizer assim, senhor, não, isto vai ser totalmente democratizado, vou já investir porque daqui a um tempo vai valer a pena. Um exemplo que me ocorre: a indústria dos drones, que não havia em massa como havia há 5 anos. Como é que era o formato? O formato tinhas um comando, mexias com o joystick, mexias os carros telecomandados, e agora o que tu tens é o mesmo sistema, mas com os óculos. Os tais óculos que controlam o drone. O que é que essa tecnologia providenciou? Hoje, muitos imóveis, não todos, mas aqueles que são os vendedores de luxo, usam o drone que é o Avatar, da DJI, fica para se quiserem dar. E o ponto é que com isso conseguem ter um melhor controle, em que o drone não vê só o fora, mas filma por dentro. Isso acabou por dar uma experiência visual a quem vê nos Instagrams da vida muito diferente e proporcionou a quem faz a prestação de serviço algo que os diferencia do resto do mercado, que em vez de filmar só a casa por fora, consegue ter uma experiência one shot, one take, por dentro e por fora. Parece-me a mim, para esse mercado, e para quem vai comprar a casa, que é algo muito regular, é altamente diferenciador. Certo. Olha, para parece ser aqui muito uma coisa. nicho ainda. Eu acho que o desafio principal vai ser saber onde aplicar a tecnologia. Deste o exemplo perfeito. Nos drones faz sentido porque melhora o controle do drone. Faz todo o sentido. E nem sei se faz assim tanto sentido, porque Faz, se porque tu estás ficas a ver- enjoado, não consegues controlar o drone. Isso pode Ponto. ser que tu queres enjoadinho. Mas, Isto é para a indústria mas, por profissional. exemplo, uma das promessas que havia era aquelas coisas dos 3D e tal. Por exemplo, procurar produtos no supermercado em 3D. Faz sentido utilizarmos uma experiência de óculos ou faz sentido uma página 2D onde tu metes pesquisa e tu vês os produtos? Claro que faz o 2D. mais. O quê? É o 2D, óbvio, porque é mais no rápido. supermercado. Claro. Ou seja, tem de se perceber onde é que faz sentido, onde é que é mais rápido, mais fácil, mais barato usar a tecnologia. No imobiliário, eu por acaso acho que é mesmo uma curiosidade pura e dura. Tipo, tu chegas aqui, começas a ver a casa e tal. Epá, eu diria que boas fotografias fazem o trabalho mais facilmente, mais rapidamente. Isso é igual a todos. Como é que tu consegues a diferenciação? Como um preço, não pagando Como um esse, preço. não pagando esses Ou seja, 1000 euros. é a visita São 3D. 500 euros. Não É a estamos a visita falar de 3D que marketing. vende. Marketing é a percepção. É a visita 3D que vende mais casas ou não? Isso temos de perguntar a alguém Mas especialista. olha, tu. É um bom ponto. Certo, mas estamos a falar de marketing. Se Marketing é calhar a percepção. olha, uma visita 3D vende mais casas no papel. Casas que ainda não foram construídas, cara, a visita 3D ajuda a pessoa a Visita visualizar a imagem. casa e ajuda a vender. Certo. Uma casa que já existe, se calhar não. Pois, não Mas sabemos. temos Muito a bem. pergunta. Fica a questão. Boa, gente, olha, por falarem, vocês falaram aqui sobre Elon Musk e eu queria trazer-vos. Atenção que eu já não sou um defensor, já não consigo, já não é? já não consigo ser. Mudou Mas, muita coisa. pá, Nem o Miguel, nem o Miguel já Meu Deus. consegue, Já já não não dá. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas no início, Fred, vê lá se te recordas disto. Nós tínhamos uma rubrica que era o diabo da publicidade, ok? Recordam-se disto? Não. Yeah. Mas o Ricardo. Mas, Sim. então, eu falei com o diabo. meu Deus. Pedi-lhe então. Reanimaste-o. Reanimei o diabo e pedi-lhe também então uma opinião para este episódio. Ou quem é que poderia entrar no inferno na ótica dele. E então ele deixou-nos este áudio. Posso? Olá, diabretes. Tiveram saudades minhas, foi? Pois se não tiveram, cá estou na mesma. Neste dia tão especial não podemos deixar de mencionar alguém que merecia muito estar aqui pelos infernos. E esse alguém, para lá do Sócrates, alegadamente, é sem dúvida Elon Musk. Então não é que agora anda a fazer comentários antissemitas e depois diz que é inteligência artificial? Será que se a Joana Marques dissesse que foi a IA a fazer aquele vídeo dos anjos também ficaria imune? Fica a questão. Mas vá, não fiquem assustados por causa de um bote de IA Hitler. Viram o que eu fiz? Mas sim, não fiquem assustados porque o mais assustador está para vir. O Sr. Musk quer agora fundar um novo partido político com ele ao comando e ninguém lhe diz chega. Viram outra vez? Pois é, parece que ainda não ficou satisfeito com as otimizações que fez da primeira vez. Enfim, Elon Musk, seja bem-vindo ao inferno. Muito bem. Senhor, Olha, tem que saudades, texto. de facto, isto remete-nos aqui por os tempos muito antigos. E olha, acho que deviam deixar a votação no WhatsApp.
Não, está aqui a fazer. O diabo Nós tínhamos não. a votação de voltar o diabo. Isto é. Sim, não sei. Sim. Mas, Era interessante. Agora é o anjo da publicidade. O anjo da publicidade era bom. Boa, muito bem. Então, já trouxeste. Oh, Ricardo, Sim, queres que eu traga um. quero que tragas um tema. Não, um o tema tema que isso, para as pessoas perceberem o caminho que este episódio está a levar. Mas não é? queres que a gente leve mais pessoas para o diabo? Para o inferno? Não. Ou é esta a eleição? Não, o diabo é que as vai lá. Sim, levando sim. para lá Sim. à medida das É porque nos últimos anos tínhamos dois aqui muito rápidos. Tínhamos o tema do Fire Festival, o organizador. Ih, epá, Também era elegível. isso já para- foi há muito tempo, Ei, Fred. tínhamos- Sim, e também tínhamos o Tate. O Andrew Tate. Sim, agora vamos buscar também Ele não era Também pessoas só, era também. Acho que o diabo não faz só pessoas, faz marcas. ok. O diabo fazia era Ao marcas, início fazia basicamente. bastante Era marcas sobre e publicidades muito sim, específicas. era publicidade muito específica, sim. Este foi mais on target, pareceu-me. O diabo não, simplesmente se calhar, só não gostou deste. Mas desculpa, Ricardo, estavas a dizer. Interessante. Podes dar um leves. Tu consegues mesmo colocar a voz do diabo se tu quiseres. Não sei do que é que Parecida. falas. Não estava a dizer que as pessoas devem estar a apreciar o episódio, não é? O caminho que ele está a levar, que ninguém ainda percebeu, mas que vai chegar a um ponto. Não, para perceberem a preparação, o que eu vinha preparado era para já para vos pedir a vocês, ilustres, não é? Já vos dei os parabéns por tudo aquilo que vocês têm feito, mas pedir-vos uma perspectiva daquilo que serão os próximos 5 anos, aquilo que de facto vai fazer diferença e onde é que as pessoas, caso não tenham muito tempo, onde é que se devem focar neste manancial que é de novas tecnologias que têm aparecido e, sobretudo, relacionado com a inteligência artificial. Eu posso ser da minha parte, como estou Isso. Olha bem, diz lá. um pouco mais desligado, ou seja, estou mais focado naquilo que é o métier do dia a dia. O que eu me sinto é, se calhar, como muitos dos ouvintes deste podcast, e por isso é que vos ouvem, é muito ansioso com todas as dinâmicas que têm aparecido, não é? Que o AI consegue fazer isto e aquilo, e depois nós, para chegar e conseguirmos implementar qualquer coisa, temos alguma dificuldade. Portanto, o que eu vos queria pedir é este conselho: onde é que eu me devo focar daquilo que tudo que tem aparecido, onde é que eu tenho que me focar? Vocês é que são especialistas, portanto, o que eu vim hoje aqui pedir uma consultoria gratuita, obviamente, de benesse da vossa parte, sobre onde é que vocês acham, e começando aqui pelo Miguel. Estás a- Miguel. Já tens tempo para pensar em só dizer Vou asneira. só dizer isto porque isto já foi um tema, não é? Num dos episódios, até com o João Vitória, que boa, João. Um abraço, exatamente João. que é esta questão, não é? Que é esta ansiedade. Não É que é uma ansiedade, não é? Porque, para já, parte do princípio com o lançamento, e ainda há pouco estávamos a falar disso, dos lançamentos dos modelos da AI, não é? Todos os dias sai um novo modelo, não é? Ou a Mistral lança um novo, ou a OpenAI lança um novo, ou a Meta lança... Ou seja, há sempre um novo modelo e a pessoa fica sempre na ansiedade do tipo, será que eu tenho o último modelo? O que é que eu preciso? Há pouco estávamos a falar até do ajuste dos modelos, não é? A OpenAI tem quantos modelos agora? Tem para aí uns 5 modelos disponíveis. Mais Na que API sim. tem uns quase 15. Não é? E mesmo a pessoa no chat GPT tem lá 3 ou 4 modelos, ou Olha, 4 modelos só escolher. só a versão GPT-4 que estive a testar com o Diogo há uns tempos, está na construção, existem 6. Só a Pronto. versão A GPT-4. pessoa chega lá, eu vou conversar com quem? Qual é o ideal para este tipo de perguntas que eu Sim, quero fazer? sim, Ok. sim. Depois, muitas vezes, há dificuldade em perceber como é que eu uso isto do ponto de vista empresarial. Como é que eu vou integrar estas coisas todas, estes modelos de linguagem, com os meus dados, sem, obviamente, entrar em problemas de privacidade dos dados organizacionais. Que hoje em dia vejo esta conversa a acontecer, mas ainda não está de forma ampla. Ou seja, o que eu vejo é muita gente a pegar em ficheiros de Excel da empresa, com as vendas da empresa, com dados da empresa. Tudo para lá para dentro. Lá para dentro. Bem, mas sabes o que é que pode acontecer? Não, tal. Pronto, agora acho que ainda é um pouco inofensivo, mas quando começamos a integrar dados muito mais privados, aí pode se tornar um problema. Portanto, a minha dificuldade é essa, é perceber para onde é que eu posso olhar e o que é que de facto vai fazer a diferença nos próximos 5 anos. Miguel? Tem que olhar para o N8N, é isso? Não, eu não diria para ninguém se focar numa ferramenta. E desculpa, faço isto encontrar aqui esta champanhoca que o caríssimo Tem Frederico. aqui os copos. É mesmo para desprestigiar a minha resposta. Não, é precisamente para festejar. Olha, é assim, eu acho que neste momento quem se foca em ferramentas poderá estar aqui a perder uma parte da corrida. Ok? Porque tu olhas para uma ferramenta, a ferramenta pode estar desatualizada daqui a 8 meses, 9 meses, 2 meses, 1 mês. Se calhar abre, estás-me a deixar ansioso para ainda não estar aberta a garrafa. Força. Até a própria OpenAI, neste momento, não sei se vocês viram uma notícia, acho que ainda não veio aqui ao podcast, está a começar a lançar a divisão de consultoria.
Ok? Ou seja, o modelo de inteligência artificial passou a ser uma espécie de uma commodity. Neste momento, o que conta é a implementação. Pá, todos os modelos são muito bons. Uma pessoa normal não consegue perceber a diferença de um DeepSeek e o ChatGPT 4. Claro. Epá, tu olhas para aquilo e todos são deuses. Epá, não é? Ao nível, pronto, ao nível de inteligência. Então, eu acho que a guerra e o futuro nestes próximos 5 anos é o pessoal focar-se um bocado na implementação nisto nas empresas e tentarmos perceber onde é que isto cria valor. Ou seja, se nós estivermos focados na nossa profissão em criar valor, resolver problemas, tentar focar onde é que existe, como é que nós conseguimos criar rentabilidade no nosso departamento, não é? Para o cliente ou para quem que seja. Ou seja, nós temos de nos focar nessas coisas. As ferramentas são importantes, nós temos de estar a perceber o que é que há aí de ferramentas e tal, mas é assim, falaste do NA10. Igualmente ao NA10, existem milhares de ferramentas a aparecer agora todos os dias que são melhores do que o NA10 ou não. O NA10, por exemplo, eu uso muito agora, mas também deixa muito frustrado em algumas coisas. Por exemplo, no outro dia estava a ouvir um podcast e ouvi o Lindsay AI. Alguém já ouviu? Não faço a Era um mínima. tipo foi Mais uma das 1500. Reddit ou no subreddit. mas foi o tipo da HubSpot que a recomendou. Eu fui lá ver aquela porcaria de repente. Isto está muito giro. Isto tu crias agentes super mais complexos, mas de uma forma tipo visualmente super atrativa e coisa, e tem tipo 10 mil templates já carregados inicialmente. Ou seja, porquê que eu vou É dar aí a que vem a ansiedade, percebes? Vem alguém e recomenda isto, não é? E tu, ok, agora vamos desviar, vou para ali. Mas, Ali é claro, que faz chatbots. Depois, de repente, 6 meses depois, não, está aqui esta nova ferramenta para fazer chatbots e nem muito. Não. Tens de pensar nisto como o Excel. Há o maluquinho do Excel em todas as empresas. Tem ali aquelas sheets muito complicadas e tal, e não sei o quê. Mas tens de pensar, como é que eu vou criar valor aqui no meio disto tudo? Ou seja, eu não preciso. Eu hoje estou a usar uma ferramenta. Estas ferramentas ainda por cima têm uma coisa boa. Antigamente a curva de aprendizagem era super elevada, demoravas imenso tempo a aprender uma ferramenta. Hoje em dia não. Tu hoje em dia vais ao YouTube, o próprio ChatGPT, dizes: como é que eu faço isto nesta ferramenta, e aquela porcaria disto, aquilo tudo de seguida, passo a passo, para o teu caso. Certo. Ou seja, a ansiedade com ferramentas eu acho que deve ser zero. Neste momento, cada projeto que comece que tenha alguma coisa a ver com inteligência artificial ou qualquer outra área do meu negócio, eu vou tentar encontrar no ChatGPT a melhor solução para fazer aquilo. E ele diz: olha, usa esta ferramenta que faz isto. Está bem, vou lá ver, ok, $10. Bora, eu não tenho que ser especialista e não tenho que saber todas as ferramentas. E acho que isso é o primeiro sítio por onde devemos começar. E só para acabar o meu comentário, é muito fácil a maior parte dos engenheiros informáticos dizerem que a ferramenta que criaram vai substituir tudo e mais alguma coisa. É a mesma coisa que os tipos da OpenAI dizerem: nós vamos conseguir fazer vídeos melhores que anúncios, não é? Profissionais e tal. Esqueçam, isso não é verdade. É o quê? Diz lá outra vez essa? Vamos conseguir fazer anúncios. Os tipos da OpenAI, quando lançam a ferramenta Sora, dizem que vão fazer vídeos incríveis, muito melhores e tal, e depois viu-se alguns exemplos de vídeos da Coca-Cola e tal, que via-se os soldados romanos com uma Coca-Cola e não sei o quê. Depois de repente vai lá um publicitário, olha para aquilo e diz: o vídeo está muito giro, vai lá testar. Agora vamos lá ver os dedos. Começa a haver deficiências nos dedos, vê que o brand da marca não está correto e não sei o quê e tal, mil e Mas uma quanto coisas. tempo é que isso leva até chegar ao perfeito? Eu não sei quanto tempo é que leva. O que eu sei é, a partir do momento em que toda a gente usa a mesma ferramenta ao mesmo tempo e parte da criatividade está na ferramenta e não está nos inputs que são dados à ferramenta, a diferenciação vem pelos inputs que são dados. E os inputs que são dados, verdade seja dita, toda a gente acha que é super criativo, mas ser criativo é pegar numa baseline que já existe e conseguires levar aquilo a outro ponto à frente. E não vai ser o gestor da empresa normal que vai ser o criativo. Vai haver na mesma um profissional qualquer que, no mundo onde toda a gente tem um nível muito alto, ele consegue sobressair de alguma forma. Ou seja, próximos 5 anos, perceber as ferramentas, utilizar as ferramentas para o seu trabalho, mas ter calma, não é preciso entrarmos já todos em pânico. Isto é o que eu digo a vocês enquanto eu corro tipo 30 vezes mais rápido que qualquer um. Vais abrir? Que é para dar uma perspectiva diferente? Vou, mas agora quero ouvir mais onde é que... Não, eu quero só tentar perceber, porque de facto é isso. Há um manancial de ferramentas e de novas técnicas e, portanto, e quem está do ponto de vista da utilização de forma mais simplista, não quero entrar em detalhes de programar, que é 99% das pessoas, gera um certo tipo de ansiedade. Tu aí estavas a dizer, hoje está uma ferramenta para fazer uma determinada abordagem, a análise dos dados das vendas, etc. Daqui a 15 dias vai sair outra que ainda é mais simples. E então ficamos aqui sempre perdidos sobre em que tecnologias é que eu tenho que investir para consolidar e aproveitar esta onda que se está a criar em torno da utilização de inteligência artificial sobre dados de negócio, sobre vertentes de negócio. Bom, há uma que é clara, que é o serviço ao cliente, não é? Isso acho que é taxativo, que vai já de charola, desculpem a expressão, que é todos os atendimentos ao público vão passar por um AI irremediavelmente. Depende, mas achas que no mercado de luxo o atendimento vai ser feito por AI? Eu já vi atendimentos de voz de uma startup, acho que até é portuguesa, que é muito difícil tu destrinçares, e eu acredito que aquilo ainda está numa fase embrionária, portanto muito dificilmente
aquilo daqui a um ano não vai estar ao nível de um humano a dar respostas. O Eleven Labs é incrível. A versão profissional é surreal. Portanto, ninguém vai perceber. Pronto. Não, isso é uma perspectiva diferente da tua, mas Força. complementa. Não, eu Não? Vais abrir, então abre. Mas só quando dissemos. Ia, Ricardo! Desculpa. Quem não está em estúdio, o Exato. Ricardo acabou de banhar com champanhe todos os casacos e todas as coisas que estão ali. Capacete lá por cima. Não, isso é uma perspectiva diferente em relação a um tema muito em concreto, que é o tema da ferramenta. Eu acho que o que é que as empresas, de uma forma geral, na minha perspectiva, e também estou a dar uma perspectiva no sentido das formações em que dou, toda a gente, de uma forma, está a perceber que a redução de custos pode ser mais acentuada do que era e a contratação de recursos humanos pode ser menor do que também o que era. Pronto, isto é uma forma geral o que é que está a acontecer com o hype do comentário da inteligência artificial. Há uma parte da mensagem, como do Miguel, que eu concordo, a outra que eu tenho uma outra visão. A que eu concordo é, sim, eu acho que tem que ser visto isto de uma forma estratégica, concordo perfeitamente, e que se por um lado o importante não é pensar na ferramenta, a perspectiva que eu quero é diferente, é exatamente que é. Não, a ferramenta aqui pode ser o diferencial. E o meu comentário é o seguinte. Ui, lá vai a minha ansiedade. Não, mas aqui pode ser. Eu vou dar um exemplo até com o que tu disseste. Vou colocar isto em duas perspectivas para usar o que eu dei há bocadinho. Se para a indústria dos drones ter um drone que com óculos de aumentada consegue fazer algo diferente que outras pessoas que também faziam o mesmo serviço de filmagem de casas não conseguem fazer, e esse profissional é contratado porque tem essa ferramenta, porque tem uma tecnologia que outras pessoas não têm, a mesma coisa se está aplicado no marketing. Qual é que é a coisa? Qual é que é aqui a perspectiva? Se no caso do drone ele consegue dar uma visão diferente, no caso da ferramenta ele consegue reduzir custos. Um exemplo concreto, com base no que falámos em off. O Zapier custa 30 euros por mês, limitado a 1500 automações. O A-Noite custa 6 euros por mês, com infinitas automações, independentemente do número de vezes que eu consiga replicar. É verdade que o tempo da curva de aprendizagem é diferente de uma para a outra, mas isto, claro que vai criar, na minha opinião, uma ansiedade muito grande. Eu falo do meu caso em concreto, em que eu sei que, quer rapidamente passar automações do Zapier de uma ferramenta, passar uma ferramenta para a outra, porque isso vai me permitir não pagar mensalidade. Segundo ponto, eu sei que aquela ferramenta pode-me automatizar processos que hoje me custam tempo. Exemplos concretos da minha realidade. As universidades têm alguma apetência para mudar datas, e eu percebi que com uma ferramenta consigo que automaticamente o sistema, sem eu ter que estar sempre a abrir ficheiros em Excel para comparar e abrir uma Google Calendar para comparar, ele consegue automaticamente ler as plataformas como se fosse um operator, que não é, mas é como se fosse um operator do OpenAI. Por nota, o operator custa 200 euros do OpenAI, o N8N faz o mesmo processo, demora muito mais tempo a configurar, mas uma vez configurado, custo zero. Ou seja, sim, eu acho que a ferramenta aqui é um diferencial, se nós percebemos que aquela ferramenta pode acrescentar um valor de redução de custos e otimização de produtividade. Agora, coisa diferente, foi o comentário que depois foi para o segundo patamar, fala-se de ferramenta A, B, C, Lindsay, não é? E aí estou disposto a investir o meu tempo, ou existe massa crítica para eu apostar naquele investimento antes dos outros? Porque vamos lá ver, o N80 desde 2022, estamos a falar de 2 anos, ou seja, ainda é muito novo no mercado. Mesmo assim já há muita gente a partilhar templates e material. E detalhe, o que é aqui o diferencial deste específico? Open source, o que também faz alguma diferença. O diferencial é a comunidade, pá, a meu ver. Sim, olha, ou seja, a comunidade, há ferramentas que se explodem em popularidade e há muita gente a produzir conteúdos para essa ferramenta, e isso para mim faz a diferença toda. Bem visto. Não me lembro dessa, sim. No fundo voltamos à democratização, não é? Ou seja, mais pessoas têm acesso, mais pessoas conseguem. O facto de ser open source não necessariamente, falámos disso num outro episódio, que é, tens o exemplo fechado, no caso do iPhone, que é por ser fechado, por ser restrito, tu tens na tua mente semeado que, então a privacidade é o ponto número 1 em relação àquilo que são os serviços da Apple. Não juntes o jargão da open source à comunidade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou seja, tipo, o N8N é open source. Epá, tu podes instalar aquilo, mas tu não vais alterar o N8N. Não é uma pessoa normal que vai pegar no N8N e vai alterar o código-fonte daquilo, não é? Tem uma grande comunidade que usa aquela ferramenta, que pode ser instalada em qualquer lado, mas, por exemplo, a tua utilização, tu estás a dizer esses $6 não é no servidor da N8N. Não, é o VPS. Ou seja, self-hosted. Self-hosted, exatamente. Ou seja, mas 60 euros por ano. Eu quando digo que a ferramenta não é importante, eu acho que é importante tu teres ferramentas. Agora, não deves ficar obcecado se, será que o N8N é a melhor ferramenta neste momento para fazer isto? Quando surgir naturalmente outra hipótese, faz outra ferramenta, não achas? Não sei, é estar a investir tempo numa... Olha, esqueça um outro exemplo. Um outro exemplo concreto. Há muitas empresas com quem eu partilho conteúdos programáticos que não têm um CRM. Várias.
Ou seja, nós estamos a falar de uma coisa que para o comum dos mortais seria algo muito básico. Então isso não cria ansiedade? Ele perceber que há uma... Isso que ele não sabia, porque ele está habituado de uma forma de trabalhar. Aliás, até vou mais atrás. Quantas lojas físicas é que vocês já não foram em que uma vez por outra não constataram o funcionário escrevendo no papel? Então, numa churrasqueira, a ideia é não meter nada no computador. Espera. Já estamos a misturar conceitos. Mas é só porque há aqui questões operacionais do ponto de vista de gestão. Nem me refiro a gestão, ajudar o marketing, mas refiro só à gestão, que não estão consolidadas e eu acho que tem realmente a ver com a literacia. Tenho um exemplo porreiro. Tenho um cliente, tem um CRM, o Bitrix. Obrigou-nos a fazer uma data de automatizações para as leads entrarem todas, incrivelmente porreiras no Bitrix. O que é que aconteceu? Houve um problema nós usamos o e-mail dele próprio para enviar uma notificação para o e-mail pessoal dele a dizer que recebeu uma lead. Tivemos ali quase um mês a fazer automatizações e coisas incríveis. E o e-mail dele, a caixa foi parar ao spam, então ele não recebeu os e-mails das notificações na última semana e tal. Ligou-me, muito chateado, porque as campanhas Google Ads estavam a correr, as leads estavam a entrar no Bitrix, mas ele não recebia um e-mail no Gmail dele. Que vinha da própria conta dele. E eu, mas nós tivemos a automatizar aquela porcaria toda. E ele, mas eu só vou ao Bitrix quando recebo alguma coisa. Ou seja, as pessoas investem em tecnologia, têm tecnologia, o CRM torna-se uma ferramenta principal, mas fica tudo dependente de receber um e-mail numa inbox ou não. Ou seja, Percebo. Isso é muito específico. É muito difícil. Mas é isso, ou seja, se não é para uma pequena e média empresa, se depois aquilo não entra no dia a dia, é muito exatamente, lixado. ou seja, criam as coisas todas e depois o papelinho na empresa continua a fazer parte da estratégia. Ou seja, estás ao telefone com o cliente, estás a apontar num papel e depois, se te lembrares, é que vais apontar no CRM a conversa que tiveste com o cliente. Não pode ser, não. Muito bem, olha, assim. eu partilho, vou só acrescentar isto para ver se partilho aqui algum valor, que é em termos de privacidade que estavas a falar, Ricardo, uma das voltas a dar não é aquilo que o Miguel aconselhou, diria eu, acho que pelo menos é mais complexo. Em vez de termos o nosso próprio modelo, é usarmos um servidor que já lá tem um modelo dentro, e a Google faz isso com o AI Vortex, se eu não estou em erro, portanto é o nome, portanto podem usar e é privado, no sentido em que é o vosso servidor, é um servidor que vocês contratam e esse servidor já tem um modelo lá dentro e corre tudo dentro localmente na cloud. Exatamente. No servidor, portanto, não está e aí ligado. em termos de RGPD estaria tudo ok. E tu ainda acreditas no compromisso? Já agora faço esta pergunta. Quando nós começámos o podcast, tu acreditavas muito no compromisso da Google e das Big Techs em relação à privacidade. Tanto quando apareceu as cookies e tal, e o Flock, eras um pouco defensor. Ainda acreditas nisso ou não? Eu acho que já temos vindo a falar sobre isso, e quem nos acompanha há algum tempo sabe que eu acredito tudo menos na Google hoje em dia, não é? Acredito que eles queiram fazer muito dinheiro, isso acredito, sim. Acho que como todos nós aqui nesta sala. Mas já vamos à privacidade. Deixa-me. Lançaste o tema? Sim, desculpa. Deixa-me. Posso? Vai, que eu também quero ver depois o Ricardo. Que é. Sim, não, vai então. primeiro, Porque vai. eu vou mudar de tema. Fecha. Okay. É isso. Não, mas por favor, Diogo. Eu vou mudar de tema, que estás bem? Sim. Estás Queria contente? saber a tua opinião sobre este tema. Não, Sobre o tema ferramenta, não ferramenta, estratégia, não estratégia. Acho que o sentimento que eu tenho é o sentimento que muitas empresas, muitos profissionais têm, que é para onde é que eu vou olhar, ou seja, o que é que vai acontecer, como é que eu materializo todo este hype que está a haver. E muitas vezes a dificuldade é essa, precisamente porque todos os dias surgem novos modelos, surgem novas ferramentas. E se torna difícil encontrar uma âncora para nós percebermos qual é que será o caminho. De facto, ainda é muito prematuro perceber qual é o caminho, porque estamos mesmo no início de todo este hype, não é? Eu vejo muito mais as coisas acontecer tipo o operator. Eu não sei se o operator é assim tão caro. Não sei o que é que ele faz, quantas horas é que ele rentabiliza uma empresa com o que ele consegue executar. Porque esse caminho todo que tu estás a fazer das pedras, não é? Do vou poupar no N8N, etc. Tudo isso consome tempo investido e as empresas não têm recursos para isso. E isto cria ansiedade, não só em termos de mid-level management, mas os CEOs das empresas o que olham e dizem: está aqui este hype todo, eu só leio notícias de faz isto e aquilo, como é que nós conseguimos pôr em prática na empresa este tipo de dinâmicas? E portanto a ansiedade vem muito nisso, e eu acho que coisas como operator, etc., eu vejo muito mais o hype da inteligência artificial e nesse sentido, que é coisas muito simples, tipo o Zapier. O Zapier faz muito mais sentido que o N8N e não tem a ver com custo, tem a ver com tempo. Exato. Sim. Portanto, eu nunca me via. Mas é a minha escala, repara, não é os outros historinhas, é a minha escala microempresária. Mas claro, até a tua escala, se fizeres, se contabilizares o teu tempo, talvez. E o custo que tu tens de, tudo bem, N8N tens comunidade, etc., mas és tu que tens que ir, lá está,
lá a corrigir e depois naquela engrenagem, pronto, por acaso foi isso do e-mail, mas numa engrenagem toda, num workflow muito complexo, para quem não conhece a NetN, que dá para fazer um workflow assim de 150 ramificações, que está a funcionar impecavelmente, mas basta uma alteração nessa ramificação cá em cima, tu para corrigir o problema é altamente complexo. Frustrante. E no Zephyr tu não tens isso, aquilo vai funcionar e ponto final. Portanto, acho que se para mim, do ponto de vista da implementação deste tipo de ferramentas, é mais o tempo, time to market, do que propriamente o custo que isso vai ter. A tua ansiedade será que não pode sair se te focares, em vez de ser na tecnologia? Se tomar comprimidos, ela passa. Sim, Mas exato, mas focares no problema que tens para resolver. o que nós fazemos é basicamente nós pomos num papel os problemas todos que temos na empresa e partimos aquilo em pequenos problemas, não é? Que é as técnicas que muita gente faz. Exatamente, e depois vamos implementando coisas mais simples, não é? E dessa coisa simples vamos construir uma coisa grande. Que é o caminho, porque não há uma ferramenta que tu uses e agora vai resolver todos os problemas desta empresa. Isso não mas existe. acho que vai haver. E só me pagando a mim ou outro profissional como eu. Pronto. Isso acho que sim. Mas depois eu vim cá no outro episódio para nós debatermos isso Já tinha comentado que num anterior episódio, só para a tua curiosidade, em que um grande grupo de restauração em Portugal retirou um designer, colocou o operator e a pessoa que estava a partilhar isso em aula comentou que fez maravilhas. Resultou imenso. Desculpa, designers, mas já aconteceu. Não, mas isso é uma das áreas mais afetadas. Que me estão aqui a ouvir, nós devemos ter algumas centenas, eventualmente até designers no grupo do WhatsApp. Sem dúvida. Grande parte da comunidade do marketing digital é composta por designers, que de facto são das mais afetadas por esta componente do AI. Eu vejo hoje em dia, até dentro da empresa, não é? O designer a debater-se a competir com designs que saem diretos de prompts de alguém que não é designer, não é? Pois. E portanto torna-se difícil mostrar esse valor. Mas pronto, isso agora seria conversa para outro podcast. Agora o Diogo vai dar o seu. Vou até dar aqui um sip no champanhe. Então, não, eu não vou dar comentário. Na verdade, já comentei. A questão é: nós temos uma prenda para os nossos ouvintes. Ok? Então, e qual é a prenda? Não me digas que era esta garrafa que abrimos. Caramba! Não, então, a prenda é uma Google Sheet, ok? Que foi construída para vocês conseguirem medir a vossa presença nos motores de inteligência artificial, ok? Tal. E então, tal como nós tínhamos falado até há 2 ou 3 episódios atrás. Estás a mostrar arrependimento face àquilo que comentaste, não é? Não. Muito bem. Exato, Ele continua no mesmo. Sim. Bem, mas a ideia desta ferramenta, então, é desta Google Sheet, que é gratuita, está bem? Vocês só têm que entrar no link e fazer a cópia. O link vai estar em marketingperidiotas.pt, ou seja, w.marketingperidiotas.pt, no grupo do WhatsApp, aliás. E o que é que esta ferramenta faz, não é? O que é que esta Google Sheet faz? No fundo, vocês põem lá as pesquisas para as quais vocês querem medir a vossa presença nos vários motores de inteligência artificial, e estes motores incluem o Perplexity, o Gemini, o Claude, o Mistral e a OpenAI, claro. E o Grok, não. Olha, o Grok, não. Está aqui o exemplo, o modelo mais avançado. Não. Obrigado por esse teu está aqui o exemplo perfeito pelo qual tu não deves ficar ansioso com as ferramentas. Então, o Fred apresentou uma startup no livro dele que faz com esta tecnologia, não é? Sim. Faz tipo 600 prompts com a marca Turim ou com o melhor hotel em Portugal, etc, para ver se a Turim aparece ou não ali no meio daquilo tudo. E o Diogo, num par de horas, acredito, faz uma Google Sheet que entrega, não é com a mesma qualidade do valor, claro, não tem os gráficos tão bonitos, mas entrega a base do valor, que é: eu estou a aparecer ou não estou a aparecer quando as pessoas pesquisam por isto nas respostas do ChatGPT. Ou seja, neste momento as ferramentas, isto está a começar a ir tudo à vida. Dizem que o mercado do SaaS, do Software as a Service, morreu. Porque a partir do momento em que tu tenhas um... É como um SEO, que é para mim. Não, mas dizem mesmo isto porque... Imagina, eles têm essa plataforma, custa $70 por mês. Mas há milhões de tipos como tu no mundo que conseguem criar o valor que aquela plataforma cria num par de horas a fazer uma automatizaçãozinha e de repente aquele valor é entregue. Ou seja, isto mudou muito, vai mudar muito e as ferramentas vão começar a aparecer, e há aquelas, acredito mesmo, que as tiverem uma comunidade muito forte, mantêm-se, não têm comunidade, passado um bocado desaparecem. E é um ciclo que vai começar a ser cada vez mais rápido. Ferramentas muito boas a aparecer, mas desaparecem no momento a seguir. Eu tenho saudades desta visão visionária de Miguel. A sério, mas acertas sempre. Nós tínhamos no passado. Não é verdade. Não, mas no passado até fazíamos essa brincadeira e passado que era a privacidade é uma tanga, não é? Essa não, para quem já não se lembra, essa não nos primórdios até foi feito merchandising que esgotou. Sobre isso, mas eu gosto desse pragmatismo, a olhar para o futuro e perceber os meandros daquilo que vai ser a evolução nesta área, não é? Das ferramentas. Tu agora
Não, vai. Não, era só isso. Portanto, vai ficar partilhado no nosso grupo de WhatsApp. Uma Google Sheet. Exatamente, uma Google Sheet. Vocês fazem a cópia, Eu põem chego lá, lá. o que é que eu faço? Dá-me um exemplo. Quanto tempo é que tu demoraste a fazer? Quantos dias? Vais tirar a magia. Não, a magia demorei não. dias. Era- Acho que era estou mais para aí para- com 3 horas e meia. Para aí. Porque ele está a utilizar ferramentas que conhece. Sim, Ligações a Google sim, Sheets. Fizeste isso sim. no quê? No Make, no Zapier? Fizeste onde? Como assim? Eu faço tudo numa app script, é tudo script Pois, ele JavaScript. já tem um sistema montado sim. ali, percebes? Eu e muita inteligência artificial. Eu a programar sou muito mau. Eu já não- mas a inteligência artificial olha, aí ajuda-me imenso. Eu até acho que era bom em programação, e digo era, mas eu agora faço tudo com inteligência artificial porque olho para aquilo e vejo a qualidade do código 10 vezes melhor do que eu era capaz de produzir e soluções 1000 vezes mais inteligentes do que eu as ia fazer. Sim, acho que às vezes tens que dar uns caminhos, não é? Tens de dar ali uns tens de ver, tens de alterar, Sim, tens porque de aquilo faz a perceber. geneira. Exato. E ele faz os comentários, que é uma coisa que eu percebo com mais Epá. clareza. Sim, Sim, sem tu dúvida. tens é de ser muito bom a explicar aquilo que queres. Sim, Obriga-te sim. a pensares antes de fazeres o prompt. É engraçado, por exemplo, às vezes eu gosto de e consigo melhores resultados não especificando tudo. É engraçado. Portanto, eu digo-lhe qual é o objetivo. método geral, não é? Um objetivo, e ele faz-me portanto, o código para isso. E às vezes, quando eu sou demasiado específico, ele faz-me só aquela especificidade e parece que esquece todo Só o lhes dá resto. espaço para ele raciocinar e É, pensar. há ali uma Tu, se gostas espécie de de. programação, já usaste o Cursor? Não. É outro mundo. Já experimentei, mas também Muito rapidamente, porque sim. que é espetacular? Porque tu- Mais uma ferramenta. quando Olha, vais olha ao- quando vais ao o ChatGPT, Ricardo o e Cursor a é o ansiedade. concorrente do Bolt e do Lovable, só que mais barato e mais técnico. Sim. Quando tu vais ao ChatGPT e, Já tínhamos falado e disso. perguntas coisas de programação, ele está a perguntar, estás a ver naquele contextozinho. No Cursor, tu tens uma pasta no teu computador cheia de fecheiros e tens o modo agente e ele começa a testar aquilo tudo. Primeiro tem uma noção de todos os fecheiros que tu tens ali no teu projeto e depois vai fecheiro a fecheiro fazer alterações em todo lado e depois cria novos fecheiros de teste e depois diz agora vou testar isto. Cria a programação do teste e depois liga o browser para ver como é que aquilo correu, etc. É como o Bolt, atenção, só que é mais barato. E os dois usam cloud só na 3.7. Epá, o O Bolt que é interessante porque para quem está a nos ouvir. Mais uma ferramenta. Não, mas para quem nos está a ouvir é interessante perceber que a ferramenta que eles escolheram não foi o OpenAI. O Bolt é tipo uma coisa, uma brincadeira, mais simples. tipo na cloud. Este aqui é mais no local, este é para uma solução mais. Mas é preciso conhecimentos robusta. técnicos só para instalar, por exemplo, os plugins. Eu para a extensão do Chrome, tive que pedir ajuda a um colega programador. Estás porque a eu ver, sozinho não estava a Ricardo? conseguir. A ferramenta importa. Não, mas a minha ansiedade até não é. Mas eu assumo que os profissionais de marketing, não é? Quem está a chegar agora ao mercado do marketing digital, não é? Vê-se com esta informação avassaladora, não é? De ferramentas e ele, por onde é que eu começo? É porque não tem que aprender o que já havia e o que está. Tem e que o que não saber existe. um pouco do que já Só é havia, porque não ele vai é? ter de passar a ser um developer. Yeah. Exato. E isso é Mas isso também é não criar preciso saber ansiedade. programar, porque depois tem o curso, e depois Sim, mas é. onde é que eu começo? Está um monte de gente a fazer milhões de euros com isto, mas Sim, sim. e os pais olharem Quais são para as ele, não é? Ali prioridades? no quarto, já com 35 anos. Mas isso eu acho que é aquilo que tu fizeste, não é? Que é quais são os problemas, não é? Vamos Não, parar. mas eu ir estou até ponto a dizer do ponto. ponto de vista de um profissional de marketing, não é? Que esteja a querer desenvolver qualquer coisa nesta área, de perceber por onde é que ele agora se agarra, não é? Posso só dar aqui um fun fact, como o Diogo costuma dizer. Eu fiz um curso esta semana sobre avatares para a internet. Porque eu criei um e por dia 2. Mas há um curso para... Sim, já. Há avatares, lá está a novidade. Mas vê só uma curiosidade. O exemplo que no curso é dado de pessoas que estão a ganhar dinheiro real, e eu estava parvo, se calhar não conhecia, mas já sabe que é A fazer. a fazer. Ora, vídeos Mas a fazer o quê? Eu vou dizer. Ou seja, Já sei o que é que vais dizer. o quê? Não, mas diz, Não, diz. vai já. Ou seja, Eu digo logo a seguir. criavam um texto de 3 horas, um guião de 3 horas, passavam esse guião para o Eleven Labs para ele lerem tudo em inglês. Atenção que as canais são em inglês. E então o título era A História da Segunda Guerra Mundial, 3 horas para dormir. Depois outra era frases motivacionais durante 2 horas para dormir. Era tudo com base em X número de horas, Certo. qual era o tema e depois qual é que era o efeito. Qual era o efeito? Estamos a falar de vídeos com 300 mil visualizações, 400 mil visualizações. Eu pensei para mim, mas quem é que vê isto? Qual é que é o interesse disto? Então o que é que as redes sociais hoje em dia estão cheias? De vídeos Não, mas- gerados no VO3 e estão a fazer dinheiro? Por isso, quando a semana passada o YouTube lançou uma novidade que foi os vídeos lançados por Vai inteligência custar artificial deixam de ser monetizados, eu pensei, bem, realmente, não sei como é que eles vão controlar isto, mas realmente esta medida era necessária, nem que seja para tentar as pessoas ficarem assustadas, porque a quantidade de exemplos que apareceu naquele curso, tipo este,
tipo 2 horas, 3 horas, em que tu rapidamente crias o texto no ChatGPT, passas no Level Labs, passas para ouvir uma ferramenta que é o Criomate, que cria rapidamente a função das palavras. Jesus. E os exemplos que Eu já estou ganharam. surpreendido a ver um curso sobre Avatar, que eu ainda nem percebi. Yeah. É sobre o que é o. Crias a tua persona digital em que mimetiza a tua voz e mimetiza o teu ok, vídeo. ok. Para os ouvintes que quiserem perceber, entra no E meu os Instagram. exemplos de Os pessoas- meus últimos 2 vídeos é isso. Os exemplos de Usei pessoas que ferramentas ficaram pagas para milionárias. criar isso. Quais são os exemplos de pessoas que ficaram milionárias com isso? O que ele dá são exemplos de canais. Posso dizer. É o gajo que faz os cursos. Exato, é o gajo que faz os cursos. Não, tinha pouco. Funciona. É muito novidade. Pode brincar, mas é sim. muito novidade. E era 27€, não é por aí? Não, mas sim, ou seja, neste momento existe o hype e o hype é todo criado à volta de essa ansiedade que tu tens. Eu estou a perder a corrida. No Faroeste, na corrida do ouro. Exatamente, Né? mas quem está a Tudo ganhar escavado. dinheiro é quem vende panelas. Quem vende as panelas para encontrar o ouro. Gente, Foram os que enriqueceram na estamos- corrida ao Para não ouro. fugirmos do. Estamos numa hora de episódio e eu queria só vos perguntar, então, eu se calhar vou ficar com. Este vai ser o tema que eu trago, que é o que é que vai ser O almoço. a seguir. Também, para nós vai ser almoço, sem dúvida, mas o que é que vem aí a seguir? Vamos nós continuar nesta inteligência artificial mais quantos anos? Ou vem qualquer coisa a seguir e nós vamos todos também estar a apontar para essa coisa a seguir? Miguel? Bem, sou sempre eu o primeiro a começar. Eu acho que a seguir vem o Windows 95 da inteligência artificial. Ou seja, nós estamos no DOS, não é? Tipo, andamos aqui todos e nós vemos o DOS, aquilo tudo preto e com letras brancas e tal. E o Windows 95, eu vi há uns tempos um tipo a falar sobre isto, é quando tu deixaste de pensar em inteligência artificial. E passa a ser tipo uma coisa qualquer, já está tão embutida em tudo que tu não pensas nisso. Eu lembro-me que nós há 3 anos atrás, quando falámos pela primeira vez de inteligência artificial, uau, era possível fazer estas coisas incríveis com a inteligência artificial. Ou seja, estás a ver isto e todos os dias falava-se sobre isto faz aquilo. Eu acho que essa conversa está quase a chegar ao final e agora vamos começar a ter isto em todas as ferramentas e pá, vamos passar num mundo onde nós não programamos, nós fazemos, dizemos o que é que queremos, aquilo faz a programação e tal. Ou seja, esquece lá o N8N, o raio o zapear, a gente Daqui a simplesmente cinco- chega daqui a e 5 diz: anos- olha, eu quero algo que faça Nunca isto vai assim. acontecer isso. Nunca vai Daqui a- acontecer. Porque tu, Espera. no mundo da tecnologia, Marca aí para. Só. Repete só. nunca vai acontecer. Ok. Eu lembro da primeira vez que se falou No aqui mundo de da tecnologia inteligência. sempre houve escolhas. Tiveste que fazer escolhas do Windows para Mac ao iOS, Android ou iOS. Tiveste que sempre fazer escolhas. E essa pluralidade de opções é hoje o mercado que nós conhecemos. Esse mercado não vai mudar. Porque nós estamos a falar de 5 grandes players que têm, faturam mais do que o PIB de muitos países, como é o caso de Portugal. E eles só vão crescer cada vez mais. A não ser que, e mesmo quando existe coisas como a FTC que obriga as empresas a separar empresas, eles continuam a dominar. Então, mas então mais ajudas. Não há. Ou seja, vão ser sistemas. É um mundo de plataformas e que as principais plataformas vão dominar isto tudo. Porquê? Aparece uma plataforma tipo o N8N. Pá, muito giro e tal. É uma questão de tempo até a OpenAI pensar que vocês estão a usar o nosso modelo, nós agora a seguir vamos criar uma coisa que faça isto. Eu lembro no princípio da inteligência artificial, a minha maior ansiedade foi esta. Eu vi o potencial da tecnologia e comecei, pá, tenho que fazer alguma coisa com isto, o Bubble Leads e tal e coisa. E de repente, passado um bocado, comecei-me a perceber que tudo aquilo que tu começavas a criar com a tecnologia com base nos modelos, o modelo a seguir consegue fazer isso e consegue fazer isso melhor. Ok? Então isto vai chegar a um ponto em que vão aparecer algumas ideias alternativas, mas os modelos começam a absorvê-las todas. Por exemplo, esta ideia do operator da OpenAI. Isto foi feito por outros tipos, ok? Tipo, isto apareceu, isto não é uma coisa do outro mundo. Aparece fora do sistema e depois o sistema integra. Da mesma forma que o Facebook, Instagram, etc. apareciam redes sociais alternativas e eles, pimbas, integravam tudo no seu próprio sistema. E apesar de eu não acreditar que seja totalmente possível, aquilo que o Mark Zuckerberg disse, epá, é uma grande ameaça a isto tudo. No futuro as pessoas vão dizer que produto é que têm para vender, ou quer vender esta garrafa de champanhe, e a Meta vai sozinha encontrar os clientes para esta garrafa de champanhe. Ou seja, só vai ter valor aquilo que nós fazemos que a Meta não é capaz de fazer, que é o champanhe. Muito Não é? bem, ok. Ou seja, ok. pá, eu acho que o futuro, vamos ver como é que vai evoluir agora. Vamos evoluir para um mundo. Ricardo, diferente. qual é o futuro dos marketers? Não, que é que vai acontecer duas a seguir? palavras, REG e MCP. Já falámos aqui, acho eu. Retrieval Augmented Generation e MCP.
desculpem. Basicamente uma ligação entre muitos agentes que Exatamente. liga muitas APIs e muitas coisas. Pois, Um porque tudo de resolvido. facto o caminho há de ser o operator, ou seja, é uma janela para um prompt e ele vai construir. Plataformas como o N8N, eu acho que honestamente são uma fase intermédia, portanto são o DOS um bocado, como tu dizes, o DOS um bocado melhorado, mas vamos passar sobretudo por plataformas não, por ter operadores onde nós pedimos e ele executa. Então, para Mas, marketers, honestamente, para marketers vai ser ainda importante para marketers, investirmos o que é que eu diria? em inteligência Olha, artificial. Eu estou a fazer agora um curso para voltar às bases, o que é inteligência artificial, um bocado até histórico, de onde é que isto veio, para perceber a gênia base. E de facto há uma componente que é muito importante, que é o prompt, que tu estavas a dizer agora mesmo, não é? Que é a forma como tu explicas traz resultados diferentes. Portanto, saber como é que as respostas são geradas e o que é preciso fazer para que ele gere as melhores respostas, acho que só por isso é um fator diferenciador, e acho que os marketeers devem de apostar sobretudo informação a perceber como enquadrar os prompts para obter as melhores respostas. Mas também já viste que hoje em dia a melhor forma de fazeres um prompt é fazeres um prompt sobre como fazeres o prompt, e aquilo começa-te a dar e pode tu, ser um caminho, que é construir um prompt com a ajuda. Mas sim, é preciso algum skill, é preciso saberes o que perceber queres. como é que constróis, porque faz uma grande diferença o tipo de respostas que um modelo faz, um modelo dá, aliás, com base na pergunta que tu fazes. Outra é saber ajustar o modelo àquilo que são as respostas que tu queres que eles dê. Portanto, falámos aqui, porque isso depois terá impacto a nível futuro em questão de custos, porque agora ainda andamos aqui a brincar, ainda ninguém anda a ligar APIs, não é? Andamos só a brincar com o ChatGPT, mas quando começarmos a ligar APIs de OpenAIs, etc., e usar modelos para fazer tipo de processamento de ferramentas, aí vai fazer diferença se escolhemos o modelo A ou B, ou se temos o servidor A ou B, e portanto essa é outra área que se deve de investir. E essencialmente é isso, eu acho que isto vai evoluir mesmo muito rápido para ser só prompts. Tu pedires e ele executar e ele constrói. Tu tocaste aí num ponto que eu gostava de ter tocado também, só muito rápido, que é das APIs. Ou seja, isto o que vai acontecer, temos de standardizar o acesso à informação. Parece-me que qualquer empresa há de ter uma API que a liga ao mundo. Porquê? Porque liga ao mundo e liga aos assistentes e tal. Então, eu na minha empresa que fabrica garrafas de champanhe, eu vou ter uma API, e o Ricardo pode estar na Índia a montar um negócio de champanhe português e mete lá, ok, então encontra-me fornecedores em Portugal, não sei o quê, cria-me aí uma coisa qualquer para venderes a assistentes de pessoas cá na Índia que queiram isto, e fala com a API da empresa de transportes, etc. E tu já só dizes... Tem que estar tudo ligado. Liga-me esta porcaria toda e aquilo, mas liga tudo. Ou seja, o N8N daqui a 10 anos. Pumbas. Não é 10 anos, é menos. 10 anos, eu digo 10 anos porquê? Porque acho que também não. Sempre que, eu na realidade acredito que é à volta de 5 anos, 5, 6. Mas quer ser menos otimista. Acho que ainda não estamos lá nessa parte, porque a maior defesa que nós temos neste momento, todos estamos nesta indústria, é que o cliente raramente sabe aquilo que quer. E isso é a nossa única proteção relativamente a estas ferramentas todas. E tem de haver pensadores a pensar nisto. Mas a nível tão técnico como o N8N, estamos agora a 5, 6 anos. Muito bem. Fred, o que é que vai ser o futuro? Onde é que os marketers devem investir? Honestamente, desculpem a desilusão para os nossos ouvintes. Acho que se me não vou falar de nenhuma novidade e não vou trazer nada de hype. Honestamente, acho que a prioridade máxima, número 1, é pensar em first party data. Dados internos, organização de informação, que é a maior falha que eu vejo sistematicamente, consequentemente, regularmente nas empresas. Desculpem, não é a ferramenta ABCD, é isto. Mas ninguém disse que era a ferramenta ABCD. Não, mas às vezes eu percebo, o ouvinte está à procura da então novidade. achas que a ideia é nós no próximo ano vamos estar a falar mais sobre dados? É isso? Achas que vai haver essa concentração? A reflexão para mim é quais são os sistemas atuais para captação de base de dados, como é que são feitas as qualificações, para onde é que ele vai? E em cima disso, depois passamos para aquilo que o Miguel estava a referir, que é ok, depois disso, como é que se faz as automações? Mas acima de tudo, como é que hoje ele é captado? Conseguimos captar onde? Quando? Em que momento? É invasivo ou não é invasivo? Usamos dark patterns ou não? Eu acho que é muito por aí. Para depois poder pensar em tecnologia. Hoje muitas empresas não estão a pensar sequer em captar base de dados, vivem daquilo que lhes é dado, da recomendação do dia a dia, e o negócio vai fluindo, vai surgindo e nem pedem contactos, nem nada, coisa, pronto, se chegar, chegou, se não chegar, a coisa não segue. Não é que elas não tenham preocupação em escalar, simplesmente a questão é que não está organizado um processo de fluidez de contactos então, a chegar à empresa. Voltar a estar no básico. Voltar ao básico e fazer o básico bem feito. Desculpa, acho que isto vai-se repetir várias vezes nos próximos episódios quando fizermos recaps anuais. Interessante. Muito bem. Gente, e tu?
E tu? Querem Então. mesmo saber? Sim, sim. Opa. Temos tempo. Temos tempo a falar de Tens 2 minutos. Não, é isso. Eu acho que vai ser muita adaptação para uma economia regenerativa, onde sim vamos começar a pensar mais em sustentabilidade, como é que nós tornamos o nosso negócio mais sustentável, como é que nós comunicamos essa sustentabilidade e essa transição para uma economia mais regenerativa. Acho que isso vai acontecer. Espero muito que isso aconteça. Neste momento não estamos a caminhar para isso. Mas no o digital, suficiente. como é que tu vês isso? No digital em concreto? Eu acho que eu vejo uma transformação muito grande que vai para lá só do digital. Mas não é? Acho que vai ser uma transformação muito estrutural da empresa e da forma como a empresa comunica, o que é que ela vai poder comunicar e o que é que não vai poder comunicar. E vamos ter que repensar nisso e vai ter que haver pessoas a pensarem nisso, não é? E também na forma regenerativa, que é como é que nós podemos adaptar a nossa comunicação de uma forma que seja regenerativa nela própria, em vez de simplesmente comunicarmos a nossa marca, comunicamos a nossa marca associada a algo mais. E como é que estamos a dar valor para a sociedade versus simplesmente dizer olá, eu sou o António, não é? Portanto, e essa é a ideia, acho que é esse o passo e é esse o caminho que eu vejo. Neste momento não estamos a caminhar para lá, eu acho que isto vai dar a volta ainda, e espero muito. Com o Trump, não é? O Trump não ajudou muito. Não ajudou. Mas acho que vai dar a volta, e acho que o Trump foi bom para que dê essa volta. Nesse Mas já agora deixa-me comentar, não sei se comentámos isso em algum episódio, em que a tua iniciativa de criar o pub.ong teve efeitos práticos no Festival Mel Calorama, em que eles usaram um QR Code gigante na tela em que mostrava as emissões. Aquele outdoor ou era mais coisas? Aquilo era um vídeo que eles passavam e depois do vídeo tinha então esse QR Code onde as pessoas podiam ver e perceber porque é que a Mel Calorama estava a fazer aquele claim, aquela alegação de ter menos 90% de gases com efeito de estufa. Portanto, o facto de eu ter referenciado tem dois motivos. Primeiro, elogiar o Diogo por um efeito prático, concreto, ter anunciado isto no podcast. Portanto, resultou. O nosso podcast chega a eventos grandes. E a segunda, se calhar com o exemplo que tu estavas a dar, que é mais empresas a darem informação sobre o impacto ambiental que têm das suas iniciativas digitais. É isso? Pode ser, sim. É um passo, sem dúvida. Gente, é isto. Boa. Está feito por hoje. Muito bem. Ricardo, Muito obrigado por estes gostamos muito de ter 300. cá. Muito obrigado, Ricardo. Saudades. Obrigado eu por, mais uma vez, por darem continuidade e por terem constantemente ao longo destes 300 episódios, alguns dos quais eu participei, mas por continuarem a manter informadas todos aqueles como eu que têm pouco tempo para se manterem ao corrente de tudo o que é tendências e vocês terem essa capacidade de sintetizar e sobretudo trazerem cá convidados com muito valor que todas as semanas nos deixam informados e atualizados sobre aquilo que melhor faz no marketing, mundo do marketing, negócios e tecnologia. Agora até para vejam a semana. 400, não é? Vamos dar um abraço, Ricardo. Agora vamos no Posso? 400. Podes. Pronto, Queres estar em direto? Um abraço. Muito bem, gente. Agora sim, fica até para a semana. Cá estaremos na próxima semana mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Eu estava perdido, não tinha cliques nem convenções. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast de marketing por idiotas. Um podcast de malandro, cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.